precisa de pastor, você não precisa de profeta, porque na graça e em graça você é sacerdócio real. Nós somos sacerdote de nós mesmos. E na graça, Cristo é o nosso sacerdote espiritual. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele consagrou o mais novo vivo caminho. Ele consagrou o novo e vivo caminho. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. Então, para de pensar que para Deus resolver teus problemas, você precisa de um padre, você precisa de um pastor. Para de contar teus problemas para o teu pastor. Conta o teu problema por pastor dos pastores, Jesus Cristo. Pastor nenhum pode resolver teus problemas. Pastor nenhum foi crucificado por você na cruz do Calvário. Pastor nenhum pode resolver os teus problemas, só Cristo. Você não depende de pastor para orar, porque Jesus na cruz nos deu livre acesso para nós irmos direto ao Pai, para nós falarmos direto com Deus. Sem intermediário, sem sacerdote, sem pastor, sem profeta, sem padre. Você pode falar com o Pai em qualquer lugar que o Pai te ouve. O Pai responde às tuas orações. O Pai atende às tuas orações segundo a sua vontade. Então você é sacerdote de você mesmo. Você pode fazer o culto doméstico em casa. Você pode orar pelos seus filhos, porque você é sacerdote na graça de você mesmo. Nós somos sacerdócio real em Cristo. Você pode pregar no seu lar. Você pode fazer culto doméstico. Você pode colocar a mão na cabeça dos seus filhos e profetizar a bênção. Por quê? Porque nós somos sacerdotes de nós mesmos. E Pedro continua. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei na cruz. Cristo removeu através do seu sacrifício todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, o apóstolo Paulo disse assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus na cruz do Calvário se fez pecado pela humanidade. Jesus na cruz do Calvário se fez pecado por nós. Nós tínhamos uma grande dívida com Deus. E Jesus pagou na cruz, com preço de sangue, a dívida que nós tínhamos com Deus. Deus, quando olhava para a humanidade, Ele, como é justo, como Ele é amor e também a justiça, e Deus, como Ele é justo, Deus, como olhava para a humanidade, Ele olhava com ira antes da cruz,
Porque os sacrifícios que os sacerdotes faziam na lei não podia remover os pecados, mas tapava o pecado, mas não resolvia nada. A dívida continuava. A dívida da humanidade com Deus continuava, com os sacrifícios que os sacerdotes faziam na lei. Porque aquele sacrifício não podia tirar o pecado, remover o pecado. Mas Cristo na cruz, ele tirou todos os nossos pecados e levou sobre ele. De sorte que, quando Deus olhou para a humanidade, não viu mais pecado nenhum. Cristo na cruz nos justificou, nos colocou como justo aos olhos de Deus. E Deus, quando olhou para Jesus, seu Filho amado, na cruz, ele viu todos os nossos pecados sobre Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus é santo. Mas ele levou sobre ele todos os nossos pecados, como Paulo falou em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós na cruz. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para nos colocar justo aos olhos do Pai. Cristo, ele pagou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus. E uma vez que ele pagou a nossa dívida, ele nos reconciliou com Deus na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo disse assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Observe que Paulo disse assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele fez a nossa reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos aproximou de Deus. Versículo 19 está escrito assim: isto é Deus, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo na cruz, ele reconciliou a humanidade com Deus. Ele aproximou a humanidade de Deus através do seu único e último sacrifício. Ah, mas eu vou para o monte, passar lá 30 dias jejuando e orando. Isso é sacrifício de tolo. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você obedeça a sua voz. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Porque Cristo fez o último sacrifício morrendo por nós na cruz. Deus não se agrada de sacrifícios. O nosso sacrifício hoje é espiritual. A sua vida já é um culto. Você já é um sacrifício. Deus não se agrada em sacrifício de tolo. Deus quer obediência. No sistema religioso, os pastores pregam que você só é abençoado se você der dízimo. Sacrifício de tolo. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. O dízimo era usado para sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros, dos levitas da tribo de Levi. O dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. No sistema religioso, os pastores falam que para Deus te ouvir, você tem que orar de madrugada.
Orar 1 hora de relógio, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até Deus resolver teu problema. Isso é sacrifício. Aí você fica se sacrificando, levantando 3, 4 da manhã para orar 2, 3 horas, 4 horas de relógio. Porque eles dizem que para Deus te ouvir, você tem que orar 4 horas de relógio. Isso é sacrifício, e Deus não quer sacrifício porque Cristo já fez o último sacrifício na cruz. No sistema religioso, os pastores mandam você fazer sacrifício de fé. E o sacrifício de fé que eles mandam fazer é você pegar um envelope e colocar uma oferta de R$ 40. Colocar uma oferta de R$ 50. Para Deus te abençoar, para Deus te dar a tua vitória. Como é que você vai fazer sacrifício sendo que Cristo já fez o último sacrifício na cruz? E como é que você vai fazer sacrifício para Deus te abençoar se você já é um abençoado em graça e na graça? Como Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já é um abençoado. Isso é barganha, isso é comércio, isso é comercialização. Deus não é moeda de troca para te dar alguma coisa se você também der alguma coisa para Ele. Moeda de troca é Satanás. Lembra que em Mateus capítulo 4, depois que Jesus, como homem, Jesus de Nazaré como homem, jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que o tentador, que o diabo se aproximou dele e disse assim, em Mateus capítulo 4, versículo 9, está vendo aí a grandeza, a riqueza desses reinos? Está vendo aí essa glória? Está vendo aí esses reinos? Tudo isso eu te darei, Jesus. Agora tem um porém. Para mim te dar, tu tem que se prostrar e me adorar. Está vendo aí quem é moeda de troca? É o diabo. Ele só te dá alguma coisa se tu dá algo em troca para ele. Deus não. Deus não é moeda de troca. Quando os pastores dizem, traga 1.000 que Deus vai te dar 2.000 em troca, isso é barganha. Isso é comércio. Isso é comercialização. E Deus não barganha com ninguém. Deus não faz comércio com ninguém. Deus não é moeda de troca. Deus é espírito, Deus é o dono da igreja. E ele não comercializa com ninguém. Deus não negocia com os homens. Jesus de Nazaré, como homem, pregou o evangelho da salvação. O evangelho do arrependimento de pecado, do reino de Deus, do reino do céu. E se você ler os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus só pregava a salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O que é isso? Salvação. Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito, porque o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que é isso? Salvação. João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso? Salvação. Então Jesus de Nazaré, como homem, ele pregava o evangelho da salvação. Se você ler os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus de Nazaré nunca prometeu carro para ninguém. Isso você consegue trabalhando com só o teu rosto. Jesus de Nazaré nunca prometeu casa própria para ninguém. Isso você consegue trabalhando. Ele já te deu 2 braços, 2 pernas e saúde para você trabalhar. Jesus de Nazaré, ele nunca pregou para ninguém prosperidade. Jesus de Nazaré, ele nunca prometeu ouro, prata, fama para ninguém. Jesus de Nazaré, ele pregava o evangelho da salvação da alma. Ele disse, eu não vim para condenar as almas dos homens, mas para salvar as almas dos homens.
Jesus de Nazaré pregava a salvação da alma. Jesus nunca prometeu carro para ninguém, moto para ninguém, dinheiro na conta de ninguém. Jesus nunca prometeu fama para ninguém, casa própria para ninguém. Mas Jesus prometeu que se o cara fugir da vida pecaminosa, se o cara fugir do adultério, esse sim vai morar com ele lá no céu. Foi isso que ele prometeu para a igreja. Então Deus não se agrada de sacrifício, meu irmão. Porque você já é um sacrifício. E para nós encerrarmos essa live, eu vou ler aqui Romanos capítulo 12, que é que Paulo fala sobre isso. Você já é um sacrifício. Romanos capítulo 12, Paulo disse assim, a epígrafe diz assim, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional quer dizer culto com entendimento. Culto com entendimento. Olha como Paulo disse. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você já é um sacrifício. A sua vida já é um culto para Deus. Só que Paulo ensina para os irmãos de Roma que o culto tem que ser racional, com entendimento, com a mente, sabendo o que você está falando. Então Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência ao Evangelho. Deus quer obediência à sua palavra. Porque você já é um sacrifício, a sua vida já é um culto. Se você paga as suas contas, é um culto. Você está prestando um culto. Se você é fiel à sua esposa, é um culto. A nossa vida já é um culto.